Semler Scientific ultrapassa a marca de 1.000 bitcoins. Tokens de inteligência artificial disparam com valorização da NVIDIA. Drex é controle social, centralizado e contra a liberdade do cidadão, diz deputada. Indústria cripto otimista após vitória de Trump. Pela segunda vez em menos de um mês, Google mostra valores errados de ativos. Este é o Café com Cripto, e essas são as notícias de hoje. Semler Scientific ultrapassa a marca de 1.000 bitcoins. Após a aquisição de 3 milhões de dólares em BTC, a empresa de dispositivos médicos ultrapassa a marca dos 1.000 BTC em caixa. A Semler Scientific, empresa de dispositivos médicos, expandiu suas reservas de Bitcoin, adquirindo recentemente 3 milhões de dólares em BTC. Com essa nova compra, a companhia agora possui um total de 1.058 Bitcoin em caixa, equivalente a 80 milhões e 400 mil dólares ao preço atual de 76 mil dólares por Bitcoin. Estratégia de acumulação de Bitcoin. O presidente da Semler, Eric Semler, destacou o compromisso da empresa em maximizar o valor para os acionistas por meio da acumulação de Bitcoin. A Semler financia essas aquisições utilizando recursos provenientes de suas operações e de um programa de venda de ações, iniciado em agosto. A estratégia de acumulação de Bitcoin pela Semler é semelhante à adotada pela MicroStrategy e pela japonesa Metaplanet, que também superou a marca de 1.000 BTC recentemente. Impacto financeiro e valorização das ações. Apesar de focar no setor de saúde, a Semler diversifica sua estratégia de investimento ao utilizar o Bitcoin para alavancar o valor dos acionistas. Nos últimos 3 meses, as ações da Semler registraram uma valorização de 16%, enquanto o Bitcoin teve um aumento de 29% no mesmo período. Resultados do terceiro trimestre. Os resultados da Semler para o terceiro trimestre de 2024 indicam um desempenho sólido, com uma receita operacional de 5,1 milhões de dólares. O CEO, Doug Murphy-Chutorian, reafirmou o compromisso da empresa com seus principais serviços de saúde, ao mesmo tempo em que mantém uma estratégia de investimento focada em ativos digitais para gerar valor adicional. A movimentação da Semler em direção ao Bitcoin destaca uma tendência crescente entre empresas tradicionais que buscam diversificar seus investimentos e se proteger contra a inflação e volatilidade do mercado financeiro. Via Cripto Fácil. Tokens de inteligência artificial disparam com valorização da NVIDIA. A recente vitória de Donald Trump nas eleições dos Estados Unidos impulsionou o mercado de criptomoedas, especialmente os tokens de inteligência artificial, que registraram uma valorização expressiva, com alguns ativos subindo mais de 30% em poucos dias. No entanto, o grande catalisador para esse aumento foi a NVIDIA superar a Apple em valor de mercado, tornando-se a empresa mais valiosa do mundo. NVIDIA assume liderança global. Na última terça-feira, 5 de novembro, a NVIDIA alcançou 3,43 trilhões de dólares em valor de mercado, ultrapassando a Apple, que caiu para 3,37 trilhões de dólares. Esse marco reflete a posição dominante da NVIDIA no setor de IA, especialmente devido à alta demanda por seus chips, que são essenciais para o funcionamento de grandes modelos de IA utilizados por gigantes como Microsoft, Alphabet, Amazon e Meta. As ações da NVIDIA dispararam 2,9% no dia 5, somando um aumento de 850% desde o final de 2022. Analistas esperam um crescimento de 100% na receita da empresa para 2024, com uma projeção de 44% para o ano seguinte. Esse crescimento tem sido impulsionado pela crescente adoção de tecnologias de inteligência artificial em diversas indústrias. Impacto no mercado de criptomoedas de IA. Com o crescimento da NVIDIA, tokens relacionados à inteligência artificial também registraram aumentos notáveis, como o Near Protocol, que subiu 5,46%, o ICP, com alta de quase 5%, o Bitensor,
com alta de 14,65%, e o FET, com alta de quase 11%. Expansão e desafios regulatórios. A Nvidia está em um momento de expansão agressiva, embora enfrente desafios regulatórios. A Comissão Europeia iniciou uma revisão da aquisição da startup israelense de IA, Run Labs Ltd, pela Nvidia, o que pode trazer obstáculos para futuros planos de expansão da empresa. Perspectivas futuras. A ascensão da Nvidia reflete a tendência de mercado focada em IA, que impulsiona tanto as ações quanto os tokens de criptomoedas ligados a essa tecnologia. Especialistas apontam que a adoção contínua da IA pelas empresas deverá manter os ativos desse setor em alta, consolidando a Nvidia como um pilar essencial no mercado financeiro. Representando 7% do índice S&P 500, a Nvidia molda o futuro tanto do mercado de ações quanto do setor de criptomoedas. Via Cripto Fácil. Drex é controle social, centralizado e contra a liberdade do cidadão, diz deputada. Deputada Júlia Zanatta propõe PEC para impedir o lançamento do Drex pelo Banco Central. A deputada Júlia Zanatta, do Partido Liberal de Santa Catarina, quer impedir o lançamento do Drex, a CBDC brasileira. Ela pretende protocolar uma proposta de emenda à Constituição exigindo aprovação do Congresso para a criação e circulação de qualquer moeda digital emitida pelo governo. A parlamentar acredita que o Drex poderia gerar um controle social excessivo sobre os cidadãos brasileiros. Proposta da PEC. O texto da PEC, que ainda busca 171 assinaturas para ser formalmente apresentado, sugere as seguintes alterações na Constituição. Parágrafo 4º. A criação, emissão e circulação de qualquer moeda digital de Banco Central, CBDC, ou outro ativo digital emitido pela União, requer aprovação da maioria qualificada nas duas casas do Congresso Nacional. Parágrafo 5º. A extinção do papel moeda como meio de pagamento de curso forçado no território nacional é vedada, salvo se aprovada por 2/3 dos membros de cada uma das casas do Congresso Nacional. Argumentos contra o Drex. Zanatta argumenta que o Drex representa uma ameaça à liberdade do cidadão, pois permitiria ao governo monitorar transações e até impor restrições financeiras. Ela alerta para um possível cenário de vigilância estatal, onde o Banco Central poderia limitar gastos e rastrear geolocalizações, impactando a autonomia dos brasileiros. Críticas embasadas em estudos. As críticas da deputada são bem fundamentadas, justificando sua posição com base em referências ao Cato Institute e ao economista Nouriel Roubini, ambos críticos de moedas digitais centralizadas. Eles apontam riscos de censura financeira e controle social que tais moedas poderiam trazer. Além disso, a deputada cita Eric Altafim, diretor do Itaú Unibanco, que alerta para o uso do Drex para restringir gastos de programas sociais, como o Bolsa Família, limitando onde e como os beneficiários poderiam utilizar seus auxílios. Defesa do papel moeda. Zanatta é uma defensora do papel moeda como um meio essencial para garantir a liberdade econômica, especialmente para aqueles que não têm acesso a tecnologias digitais. Em agosto, ela apresentou o projeto de lei 3.341 de 2024, que proíbe a substituição do dinheiro físico por moedas digitais. O projeto de lei, debatido junto com o projeto de lei 4.068 de 2020, destaca que o papel moeda permite uma troca direta de bens e serviços sem monitoramento estatal, sendo mais acessível para todas as classes sociais. Apoio conservador. O movimento da deputada tem ganhado apoio entre setores conservadores, incluindo o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PL de São Paulo. Eles argumentam que a centralização dos ativos digitais pode resultar em um cancelamento financeiro de opositores políticos, além de excluir cidadãos sem acesso a meios digitais. O que vem a seguir? A PEC proposta por Zanatta reflete uma crescente resistência ao Drex, que o Banco Central planeja implementar para modernizar o sistema financeiro brasileiro. Se a proposta avançar,
o lançamento do Drex poderá enfrentar obstáculos significativos, abrindo um debate sobre o equilíbrio entre inovação financeira e liberdades individuais, além de questionar a real necessidade das CBDCs e possíveis impactos negativos na vida das pessoas. Via Cointelegraph. Indústria cripto otimista após vitória de Trump. Donald Trump venceu as eleições presidenciais dos Iowa, realizadas em 5 de novembro. Essa vitória com significativa diferença de votos marca seu retorno à Casa Branca após derrotar a vice-presidente Kamala Harris em estados decisivos como Carolina do Norte, Geórgia e Pensilvânia. Durante sua campanha, Trump fez várias promessas para apoiar a indústria de criptomoedas, gerando otimismo entre entusiastas do setor, embora haja céticos. Promessas de Trump para a indústria cripto. Demissão de Gary Gensler da SEC. Trump prometeu remover Gary Gensler, presidente da Comissão de Valores Mobiliários Americana, o SEC, logo no primeiro dia de seu mandato. Gensler, indicado por Joe Biden, adotou uma abordagem rigorosa contra corretoras e projetos cripto, processando empresas como Coinbase, Uniswap e MetaMask. Trump planeja substituir Gensler por alguém mais alinhado com os interesses da comunidade cripto. Libertação de Ross Ulbricht. O presidente eleito se comprometeu a comutar a sentença de Ross Ulbricht, fundador do Silk Road, preso desde 2013 pela criação e administração do site de negociações na web. Ulbricht cumpre 2 penas de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional, mas seus apoiadores argumentam que sua sentença é excessivamente severa. Incentivo à mineração de Bitcoin nos Ilhas Centua. Trump anunciou planos para promover a mineração de Bitcoin no território americano. Embora detalhes sobre essa política ainda sejam vagos, a postura pró-mineração é vista como um sinal positivo por figuras da comunidade cripto, como Samson Mow, CEO da Jan3. Essa proposta provavelmente enfrentará resistência de grupos ambientalistas. Criação de uma reserva estratégica de Bitcoin. Outra promessa de Trump é a criação de uma reserva estratégica de Bitcoin, semelhante à reserva estratégica de petróleo. Isso envolveria o governo mantendo bitcoins confiscados de atividades criminosas, em vez de vendê-los, para usar como ativo estratégico. A ideia já havia sido sugerida pela senadora Cynthia Lummis, mas, até agora, não teve avanços significativos no Congresso. Impedir a criação de uma CBDC. Trump também prometeu bloquear qualquer tentativa de criar uma moeda digital de Banco Central, CBDC, alegando que tais moedas centralizadas poderiam ameaçar a privacidade e a liberdade financeira dos cidadãos. A comunidade cripto está dividida sobre as CBDCs, com críticos temendo o aumento do controle governamental sobre transações financeiras. Reações da comunidade cripto. A vitória de Trump trouxe expectativas mistas entre especialistas e membros da indústria cripto. Enquanto muitos celebram suas promessas, como a remoção de Gensler e o apoio à mineração de Bitcoin, outros são céticos quanto à viabilidade dessas propostas. Perspectivas para o futuro. Embora Trump tenha feito várias promessas ambiciosas à comunidade cripto, resta ver quantas delas serão realmente implementadas. Seu retorno à presidência pode trazer mudanças significativas no cenário regulatório para criptomoedas, mas a execução dessas propostas enfrentará desafios tanto legais quanto políticos. A próxima administração pode determinar o futuro das criptomoedas no país, influenciando desde o desenvolvimento de políticas de mineração até a proteção dos direitos de privacidade financeira dos cidadãos. Via Cointelegraph. Pela segunda vez em menos de um mês, Google mostra valores errados de ativos. Semana passada, o Google removera temporariamente o gráfico de BTC dos resultados de pesquisa. Nesta semana, o dólar e o Bitcoin apareceram com valores acima do valor real. Nesta quarta-feira, 6 de novembro, usuários que buscaram por Bitcoin no Google se depararam com valores inflacionados nos gráficos da plataforma. Durante algumas horas, o buscador mostrou cotações incorretas para a criptomoeda, com relatos de até R$ 456 mil por Bitcoin. No entanto,
De acordo com o índice de preço do portal do Bitcoin, o valor mais alto registrado no dia foi de R$ 434.262. Discrepâncias geram confusão no mercado. A exibição de preços incorretos gerou confusão entre investidores, que utilizam o Google para acompanhar as flutuações do mercado cripto. Prints compartilhados nas redes sociais evidenciam gráficos mostrando uma alta volatilidade que não correspondia aos dados reais. Google remove temporariamente os gráficos. Em resposta ao problema, o Google optou por remover temporariamente os gráficos relacionados ao preço do Bitcoin nos resultados de busca. Em nota ao portal do Bitcoin, a empresa explicou que as cotações exibidas na busca são baseadas em dados de terceiros. Quando ocorrem imprecisões, o Google trabalha com seus fornecedores para corrigir rapidamente as informações. Recursos da busca, como o câmbio de moeda, são baseados em dados de terceiros e, em caso de imprecisões, nós removemos as informações da busca e trabalhamos com o provedor dos dados para ajustá-las o mais breve possível, disse o Google. Impacto no preço do dólar. O erro não afetou apenas as cotações do Bitcoin. O Google também exibiu preços incorretos para o dólar, indicando que a moeda americana havia alcançado R$ 6,19. No entanto, segundo o UOL, o valor máximo registrado no dia 6 foi de R$ 5,86. Repercussão nas redes e próximos passos. O incidente destacou a dependência dos investidores em relação a plataformas de busca para obter cotações em tempo real. A falha também levantou questões sobre a confiabilidade das fontes de dados usadas pelo Google. Embora a empresa esteja trabalhando para ajustar as informações, é um lembrete da importância de consultar múltiplas fontes antes de tomar decisões financeiras. Considerações finais. O Google é uma empresa de pesquisas, não uma fonte primária de informações. Não tome decisões com base no que você vê no Google. Para cotações de Bitcoin em reais, recomendamos o portal do Bitcoin. Para cotação de demais criptomoedas, recomendamos o CoinGecko. Links na descrição. Este post não é patrocinado. Este foi o Café com Cripto. Para mais notícias, inscreva-se no canal. Para mais artigos, acesse cccrypto.blogspot.com cccrypto.blogspot.com. Links na descrição. Nos vemos por aí.